Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, leremos a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se, os moços cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Podeis assentar. Eu denomino, irmãos, a mensagem dessa noite de o pecado da dissimulação. Dissimulação significa alguém agir em função de um determinado interesse, mas ocultá-lo, usar um outro interesse como se fosse o real, mas quando o verdadeiro interesse não é aquele, mas está oculto no coração. A dissimulação está ligada ao fingimento e está ligada a 2 pecados em particular: a hipocrisia e o cinismo. A hipocrisia difere do cinismo, embora haja em ambos dissimulação. A hipocrisia é quando a pessoa, ela simula estar agindo por um motivo, é por outro, mas caso ela venha a ser descoberta em seus reais motivos, ela sente vergonha. Alguém já disse que a hipocrisia é a homenagem que o vício faz à virtude, porque ela é um vício. Mas a razão de se ocultar o verdadeiro interesse é porque a própria pessoa ficaria envergonhada se ele viesse a ser exposto. Ela tem o sentimento de vergonha. E o cinismo é quando a pessoa degradou-se para além desse estágio da hipocrisia. Sua consciência já ficou cauterizada e ela é capaz de fazer a coisa por outro interesse, e caso venha a ser descoberto que não era aquele,
que ela apresentava o seu real interesse, ela não sente vergonha, ela está indiferente, ela está endurecida no seu coração. Jesus enfrentou, quando esteve na terra, os fariseus. Era um grupo religioso, como o era o dos saduceus, como o era o dos essênios e outros grupos do judaísmo antigo. E os fariseus, eles ressaltavam a moralidade, enquanto que os saduceus ressaltavam a cerimonialidade. Os saduceus valorizavam o templo, os sacrifícios, os rituais. Os fariseus, eles ressaltavam o aspecto moral da lei, da conduta. Mas eles gostavam de serem aplaudidos por sua conduta. Eles, portanto, agiam externamente segundo os padrões de moralidade que eles definiam, mas não com a intenção de agradar a Deus, mas de serem vistos pelos homens, serem aplaudidos, de receberem homenagens. E os fariseus com Jesus também agiam dessa forma, porque a Bíblia diz que várias vezes eles se aproximavam de Jesus para testá-lo, dizendo: mestre. Aí faziam uma pergunta, como se a pergunta estivesse sendo feita com sinceridade, como se eles tivessem a vontade na pergunta de aprender de Cristo, como deveria ser, se do modo A, do modo B. Mas a pergunta era para encurralar Jesus. Devemos pagar tributo a César ou não? Mestre, Rabi, responde, nós queremos aprender. Mas na verdade, se Jesus dissesse que deveriam pagar, eles iriam dizer de Jesus que Jesus estava promovendo a dominação romana sobre os judeus. Se Jesus dissesse para não pagar, eles iam dizer que Jesus era subversivo. Mas Jesus, como diz na lógica, diante desse dilema, ele passou entre os chifres. Quando você fala em dilema na linguagem da lógica, da retórica, da argumentação, você compara com um chifre. Porque se você correr para cá, o chifre daqui pega. Se correr para cá, o chifre dali é que pega. Só tem duas formas de sair: é segurar os dois chifres ou ficar no meio. E Jesus escapuliu entre os chifres. Jesus diz: de quem está? De quem é essa insígnia que está aqui na moeda? Eles disseram: de César. Então ele disse: pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Noutra oportunidade também, como se eles quisessem aprender, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós devemos apedrejar essa mulher encontrada em adultério? Se Jesus dissesse que era para apedrejar, eles iriam colocar Jesus contra o Império Romano, pois o Império Romano não permitia que os povos dominados executassem a pena capital, a pena de morte, só o próprio império. Se Jesus dissesse que não era para apedrejar, eles iam dizer que ele não estaria cumprindo a lei de Moisés. Então Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a começar dos mais velhos, que já tinham pecado mais, eles foram se retirando, até os mais novos. As perguntas eram feitas como se fosse com o objetivo de aprender. Eles chamavam Jesus de Rabi, mas na verdade o interesse era outro, era de colocar Jesus numa situação difícil, para, por sua resposta, ele ter algum tipo de acusação sobre si. Os católicos, durante o período da Reforma Protestante, criaram uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas. Há uma grande semelhança entre os jesuítas e os fariseus. Interessante que, se você pegar o dicionário, o Aurélio mesmo, e pesquisar lá, fariseu, aí vai ter membro de uma seita religiosa, hipócrita, talvez tenha orgulhoso, porque muito embora fariseu fosse a denominação de alguém que pertencia a uma seita judaica, pela prática dos fariseus terminou sendo sinônimo de hipocrisia.
E se você procurar jesuíta, vai ter a mesma coisa. Jesuíta, membro da ordem dos jesuítas, fingido, dissimulado, porque os jesuítas agiam também de modo semelhante aos fariseus, e eles o faziam com uma oficialidade de crença. Eles defendiam o que eles chamavam de reserva de consciência. Nunca se poderia confiar num jesuíta. Ele fazia um juramento, por exemplo, de lealdade a algum rei, e ele acreditava que ele poderia fazer uma reserva de consciência, ou seja, ele dizia as palavras e dizia mais em silêncio dentro da sua própria mente. Era como se ele dissesse assim: eu prometo em tudo lhe obedecer. Aí dentro da mente ele falava para ele mesmo: se eu concordar, eu prometo fazer isso. Aí na mente dele ele dizia: mas só se for assim. Aquilo que ele colocava dentro da mente, ele não dizia, ele não externava. E eles achavam que isso era correto, que isso era possível. Eles dizem: diante, por exemplo, de reis protestantes, nós não vamos falar a verdade. Ou vamos falar, mas com reserva de consciência. Vamos trazer para dentro de nós alguma coisa, algum acréscimo ao que estamos dizendo. E os jesuítas criaram um problema onde foram. Foram expulsos daqui por reis, expulsos daqui por outro rei. Eles criavam problemas, tumultos, e nunca se podia confiar neles. Os problemas foram tantos que a Igreja Católica encerrou a ordem dos jesuítas. E muito tempo depois é que voltaram a reinstaurar a ordem dos jesuítas. Por sinal, o atual Papa é da ordem dos jesuítas. O Papa Francisco é um jesuíta. A ordem que surgiu para perseguir protestantes, a ordem que surgiu para fazer pessoas do protestantismo virem ao catolicismo, ainda que pela coerção. Esta ordem foi conhecida exatamente pelo fingimento, pela traição, por todos esses problemas que eles causavam por onde iam. E na Bíblia nós temos alguns exemplos de simulação. Um bem conhecido é de Simão, o mágico. Aqui em Atos, no capítulo 8, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 9: e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Simão era um mágico de Samaria, que iludia as pessoas com artes mágicas, que era uma fraude. E ele dizia de si mesmo que ele era um grande personagem, e atraiu muitos admiradores. No verso 10 aqui diz que desde o menor até o maior, todos diziam que ele era o grande poder de Deus. Ele ficou famoso dentro da cidade. Mas Filipe chegou lá pregando o evangelho, expulsando demônios, os paralíticos andavam, os enfermos eram curados. A cidade se encheu de alegria, e pessoas se convertiam e começavam a ser batizadas por Filipe. E Simão ficou preocupado com aquilo. Ele pensou bem: se eu quero continuar
com alguma hegemonia dentro dessa cidade, eu tenho que abraçar essa religião. Eu tenho que abraçar esse movimento, porque todos estão me deixando para ir para este movimento. Então eu tenho que entrar neste movimento e me tornar grande dentro dele. Ele creu da boca para fora. Ele foi batizado nas águas. Mas a gente percebe, irmãos, que ele não teve uma real conversão. Sua fé não era a fé salvadora, porque o que interessava a ele não era Cristo. O que interessava a ele eram os milagres que Filipe operava. Aqui em Atos 8, diz aí no verso de número 13: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado notificou de contínuo com Filipe. Ele estava tentando descobrir qual era o segredo de Filipe. Assim como ele iludia com artes mágicas, ele supunha que Filipe fazia mais ou menos a mesma coisa, tinha algum truque naquilo ali. Ele ficava de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele queria descobrir qual era o segredo de Filipe. Sua conversão foi simulada, sua profissão de fé foi simulada, seu batismo foi simulado. Porque o que ele queria mesmo não era ser crente, ser batizado. O que ele queria mesmo era ser um outro Filipe. O que ele queria era ser um operador de milagres, era manter o seu prestígio. Suas intenções proclamadas de conversão não coincidiam com a sua real intenção, que era manter sua glória e seu prestígio. Quando a Bíblia ouviu falar que os de Samaria haviam crido, enviaram para lá Pedro e João para orarem pelos samaritanos novos convertidos, para que eles recebessem o Espírito Santo. É curioso que a Bíblia diz que Simão não recebeu. Ele viu os outros recebendo, mas ele não recebeu o Espírito Santo porque ele não era convertido. Mas ele ficou observando como os apóstolos impunham as mãos e alguma coisa acontecia. Aquelas pessoas eram cheias do Espírito Santo, falavam em línguas. E aí veja o que aconteceu a partir do verso de número 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Vendo ele que quando os apóstolos impunham as mãos alguma coisa acontecia, Simão disse: eu quero este poder também, eu dou dinheiro para vocês me dizerem como é que isso funciona. Como é que eu posso fazer a mesma coisa? Versículo 19, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. E Simão de alguma maneira até se assustou, pois no verso 24 diz: respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então nós vemos, irmãos, que ele teve uma conversão simulada. Seu intento era prestígio e poder. Um outro exemplo de dissimulação é Judas Iscariotes. Quando nós lemos sobre Judas, alguns pensam que Judas foi aquele que parecia bonzinho, acompanhando os discípulos, e no final se corrompeu, traiu Jesus por 30 moedas de prata, mas antes ele era bom. Há alguns até que dizem que ele era crente e perdeu a salvação, se desviou. Mas a Bíblia nos ensina diferente, irmãos. Judas, antes da traição, ele já furtava da bolsa de oferta que Jesus e os discípulos tinham, porque ele era o tesoureiro do grupo, ele já era um ladrão, ele já roubava. Judas provavelmente era um zelote do movimento dos judeus que queria libertação do jugo romano.
E ele tinha outras intenções em estar com Jesus, se esse movimento crescer, se este homem se tornar de fato o general que vai libertar a nação dos opressores. Isso parece ser tão verdade que a Bíblia diz que quando Judas traz Jesus e vendo que o condenaram, a Bíblia usa essa expressão, vendo que prenderam ele, como quem tinha entregue Jesus, mas esperava que alguma coisa ia acontecer, que Jesus ia usar o poder e impedir aquilo ali, e finalmente implantar o reino milenar. Ele traiu Jesus, o entregou, mas achou que estava apressando o reino. Quando ele vê que Jesus é levado, preso, condenado, ele joga as moedas de prata, ele entra em desespero, porque o seu projeto realmente faliu. Ele viu que traiu sangue inocente, viu que não era aquilo, e desesperado ele foi e suicidou-se. Mas vejam o que a Bíblia diz sobre Judas, lá em João, no capítulo de número 12. A partir do versículo de número 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Note, ele simula filantropia. Maria pega de um vinho, de um perfume caríssimo. Ela o usa para perfumar Jesus. Jesus interpreta como uma preparação para o seu sepultamento futuro. Ela adora Jesus naquele ato. Ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. E Judas diz: olha, isso daí é muito caro. Era melhor que tivesse sido vendido para o dinheiro ser entregue aos pobres. No dizer dele, ele estava interessado em filantropia, em caridade, em ajudar os pobres, mas era uma intenção que não era coincidente com a real intenção. Era uma simulação. Ele dizia que era por um motivo, mas era por outro. É porque ele detinha a bolsa onde os que queriam ofertar para o grupo de Jesus ofertavam, e ele queria tirar da bolsa. É um outro exemplo bíblico de dissimulação. Nós temos ainda no Velho Testamento o exemplo de Absalão. Em 2 Samuel capítulo 15, aqui é trágico, porque Absalão era filho de Davi, e ele levantou o reino contra o próprio Davi. Mas antes disso, ele que estava afastado do palácio foi trazido de volta ao palácio. Agiu como se tivesse boas intenções com seu pai, com o rei, mas ele preparava uma revolução contra Davi. E em 2 Samuel 15 diz aí a partir do versículo de número 1: e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu?
e dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava-o e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. É interessante, irmãos, a história de Absalão e de suas estratégias. Havia muita gente que gostaria de falar com Davi, que gostaria de ter o seu caso, o seu problema ouvido por Davi, mas Davi era assoberbado, não era uma coisa tão simples, e Absalão aproveitava-se disso. E Absalão, quando alguém vinha para falar com o rei, tentar falar, ele fazia primeiro uma pergunta: de onde você é? Aí a pessoa dizia: eu sou dali, sou dacolá. É interessante, irmãos, como essa estratégia de Absalão hoje é reconhecida como uma estratégia psicológica para poder aliciar afetos. Os irmãos já viram os programas dessas igrejas da teologia da prosperidade? Quando a pessoa liga para lá e diz: como é seu nome? De onde você é? O que você faz? Para a pessoa sentir que aquela pessoa ali tem algum interesse nela, tem uma individualização nela. Mas era estratégico. Absalão perguntava: de onde você era? A pessoa daqui, da tribo tal, da tribo dacolá. E Absalão dizia: olha, da parte do rei não tem quem te ouça aqui, não vai chegar até ele. Mas quem dera fosse eu o juiz. Eu estou aqui falando contigo. Se fosse eu que estivesse na posição, eu estaria te ajudando agora. E ele, diz a Bíblia, ainda beijava a mão da pessoa, e assim ia ganhando, aliciando o coração das pessoas, para depois fazer um movimento contra o próprio pai, contra o rei Davi. Esse é um outro exemplo bíblico de dissimulação. Mas essas pessoas que eu mencionei, por certo, todos nós diríamos de plano que elas não eram crentes de verdade. Vamos ver como até um crente, irmãos, pode falhar nisso, um crente de verdade. E o exemplo é o próprio apóstolo Pedro. Aqui diante de Ananias e Safira, conforme lemos, ele está desocultando o real motivo de Ananias e Safira, num assunto muito mais grave. Mas ele próprio, Pedro, que era crente, também cometeu um pecado de dissimulação, no que foi reprovado pelo apóstolo Paulo. Em Gálatas, diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo de número 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. É Paulo falando. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Vamos entender o assunto. Lá em Jerusalém, os de Tiago, da igreja de Jerusalém, que tinha como maior representante Tiago, os de Jerusalém tinham a ideia de que os gentios convertidos
deveriam ficar também sob tradições judaicas, como a circuncisão. Eles, os crentes de Jerusalém, queriam que os crentes não judeus se circuncidassem, se submetessem a certas exigências da tradição religiosa judaica. Pedro e Paulo sabiam que isso não era necessário, sabiam que a lei nesta parte de ritos e cerimônias caducara, porque trazia sombras de bens futuros, mas Cristo fora a imagem exata das coisas. E aqui Paulo diz que lá em Antioquia, Pedro chegou e começou a conversar com os crentes dentre os gentios, alegremente, não exigia nada deles. Vocês são uma bênção, meus irmãos, Barnabé também. Aí lá vem chegando o Tiago, e eles não quiseram ser mal vistos pelo Tiago, e foram deixando os gentios, e ficando lá com o Tiago. E Paulo disse: quando eu vi isso, eu repreendi na cara. Ele disse: você está aqui com os gentios, você vive como os gentios, você vive entre eles, você agora está agindo de outra maneira, está dissimulando. Paulo diz: até Barnabé foi na onda. Veja, irmãos, como um crente, por falta de vigilância, pode falhar nisso daqui também. Agir pensando que é pelo motivo certo, ou aparentando ser o motivo certo, mas o motivo é outro, o motivo é errado. E aqui nós temos o exemplo do texto lido, aqui no ponto de partida, o caso de Ananias e Safira, que por certo não eram crentes, porque lá em Atos 5 diz: um certo homem, não um certo irmão, não um certo crente, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Note, irmãos que tinham ido para o dia de Pentecostes, na verdade judeus que tinham ido para a festa do Pentecostes e se converteram quando Pedro pregou, não voltaram logo às suas cidades de origem, porque eles precisavam ser discipulados, precisavam ser preparados no entendimento. Mas para eles ficarem lá onde eles não tinham propriedade, não tinham nada, eles eram de outro lugar, tinham viajado só para o Pentecoste e tinham se convertido, para eles permanecerem lá por um tempo, os irmãos que moravam lá começaram a livremente vender suas propriedades, trazer para os apóstolos o dinheiro para ajudar essas pessoas a permanecerem lá, para que elas fossem discipuladas, para que elas viessem a ser como de fato se tornaram os pregadores que depois sairiam por toda parte anunciando o evangelho. Ninguém era obrigado a dar uma oferta, ninguém era obrigado a vender sua propriedade. O ato era livre, o ato era de amor. Muitos estavam fazendo isso, nem todos precisavam fazer, não era cobrado, não era pedido, era espontâneo. E o erro de Ananias e Safira foi esse: eles chegaram lá para os apóstolos e disseram que haviam vendido toda a propriedade e que tinham trazido todo o dinheiro para ajudar os irmãos, para ajudar a igreja nascente. Mas a verdade é que eles tinham vendido realmente e tinham ficado com uma parte do dinheiro. Pedro não os reprova porque não deram tudo, pelo contrário, Pedro diz: olha, era teu, você não era obrigado a vender. Pedro diz: quando você vendeu, o dinheiro era teu, você não era obrigado a dar. Mas por que mentir? Por que chegar aqui e dizer que está dando tudo, se está dando a metade? Por que a mentira? Pedro diz: vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram a Deus, porque Deus estava à frente daquela igreja que estava cheia do Espírito Santo. O ato foi visto como um ato contra Deus. Pedro diz: o diabo encheu o coração de vocês para vocês mentirem. Caiu Ananias morto, depois caiu Safira morta, porque reiterou a mesma mentira de Ananias. Smith Wigglesworth, a meu ver, foi o autor pentecostal que deu a melhor interpretação a esse texto. Ele interpretou da seguinte maneira: ele disse: olha, aquela igreja estava crescendo, muita gente se convertendo,
a igreja crescendo, milagres, sinais, prodígios. E Ananias e Safira pensaram o seguinte: bem, vamos aparentar como grandes ofertantes desse movimento, porque amanhã, se ele triunfar, a gente tem todo o prestígio. Fomos nós que demos uma grande oferta, fomos nós que demos uma grande ajuda. Nós vamos ser pessoas importantes dentro desse movimento. Aí a gente dá a metade e diz que deu tudo. Não vamos dar tudo, porque se esse negócio não dá certo, a gente não vai entrar em falência. Vai que esse negócio não dá certo, e tudo que todo mundo deu foi-se embora. Não vamos perder tudo, mas vamos dizer que demos tudo. Se der certo, a gente tem o prestígio de ser um daqueles que no começo do movimento renunciou a tudo. Se não der certo, a gente tem a metade para continuar. De acordo com Smith Wigglesworth, o problema aqui foi de fé. Eles não tinham segurança, não eram convertidos. Eles estavam vendo uma coisa eufórica, uma coisa que estava indo para frente, que estava crescendo. E eles disseram: se isso for adiante, nós queremos estar entre os heróis. Se isso não for adiante, nós não queremos perder tudo por uma coisa que não deu certo. Então o caminho é esse: vamos dar a metade, a gente segura a metade, mas diz que deu tudo. E aí foram confrontados por Pedro. É interessante, irmãos, o que a Bíblia diz no versículo 11 de Atos 5: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. A igreja foi purificada de provavelmente ter alguém que iria estar se gloriando e não estava sendo sincero. O versículo 12 diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Havia unanimidade, todos pensavam a mesma coisa, todos sentiam a mesma coisa, era um só coração, uma só alma. Ananias seria, se tivesse ficado, a primeira fratura, mas logo no começo Deus honrou a fidelidade daquele momento e guardou os irmãos do ingresso de Ananias. Agora veja como parece interessante os versículos 13 e 14. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. De acordo com o versículo 13, por causa do acontecimento, todo mundo ficou com medo. O povo estimava, mas eu não quero me juntar com esse povo não. Mas o versículo seguinte parece contraditório, que diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Como é que no versículo anterior diz que as pessoas ficaram com medo e não quiseram se ajuntar a eles, embora os tivessem em grande estima? E o versículo posterior diz que eles cresciam. A explicação é fácil, irmãos. Quem tinha o mesmo espírito de Ananias e Safira disse: não, não vou me meter com esse povo não. Quem estava querendo também usar aquele movimento espiritual para se promover disse: não, eu gosto muito desse povo, eu admiro, mas eu não vou ser o próximo não. Mas os verdadeiros convertidos estavam entrando na igreja, e a igreja estava crescendo. Às vezes, irmãos, é preciso perder para ganhar. Foi perdendo Ananias e Safira que eles cresceram. Poderiam ter crescido mais, poderiam, com pessoas como Ananias e Safira se ajuntando a eles, sem convicção. Mas o fato fez com que estas pessoas não quisessem vir, e só os verdadeiramente convertidos é que se ajuntaram a eles. Nós, por exemplo, estamos num período, irmãos, de recadastramento. Nós estamos reafirmando as nossas convicções para a manutenção da nossa condição de membro da igreja. E é preciso que nesse momento haja sinceridade. Não, eu realmente creio nisso. Eu realmente aceito isso. Eu realmente ponho o meu coração nisso, nessas convicções. Se alguém disser: eu concordo,
mas só da boca para fora, com reserva de mente, como os jesuítas. Na verdade, meus irmãos, está dissimulando e está intentando, nesse sentido, contra o próprio Deus, por enganar a igreja de Cristo. Nós temos algumas das nossas convicções que elas não são identificáveis, nós dependemos inteiramente da consciência de cada um. Nossa igreja não relaciona os que deram dízimo, os que não deram, mas ela prega que o dízimo é bíblico. Nossas convicções são de que a igreja é mantida por dízimos e ofertas, e o sermão não é sobre isso, mas é preciso que cada um que diga eu quero ficar aqui, seja sincero em aceitar esse ensino. O nosso ensino sobre anticonceptivos é um ensino que nós não temos como fiscalizar, mas dependemos da consciência. Eu creio nisso, eu fico porque creio nisso. É interessante, irmãos, que alguém pode achar que certas coisas que nós consideramos pecado não é pecado, mas se ele diz eu creio como vocês e não crê, ele já está pecando, mesmo que ele tivesse certo em dizer que aquilo que nós dizemos ser pecado não é, mesmo que nós estivéssemos errado e ele certo, ele já está errado no momento em que diz, mas eu penso como vocês, de forma dissimulada, quando na verdade ele não pensa em tudo como nós. Nós encontramos na Bíblia também uma coisa interessante, é que o apóstolo Paulo ensinava, irmãos, que os obreiros que faziam a obra com ele eram seus representantes. Nós temos uma escala de representação. O líder da congregação representa o presbitério. Um professor de escola dominical, colocado por um líder de congregação, representa o líder de congregação. Tudo aquilo que lhe foi dado em confiança, você tem que corresponder na representação. Se alguém coloca alguém numa posição para ele estar na contramão, se eu coloco um professor de escola dominical para ensinar contra a doutrina, ele está agindo indevidamente, inadequadamente, dissimuladamente, porque não está agindo dentro da confiança que lhe foi dada. A Bíblia diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz o seguinte: primeiro aos Coríntios, 2 aos Coríntios, deixa eu ver se primeiro ou 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Segunda aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 18. Veja o que Paulo diz sobre Tito, que fazia parte do grupo de obreiros, do qual ele tinha tutoria, o apóstolo Paulo. 2 aos Coríntios 12, 18. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito? Não sobre as mesmas pisadas? Paulo enviou Tito em uma missão, e Paulo diz, olha, Tito, como nós, não se aproveitou de vocês, porque ele tem conosco o mesmo espírito, porque ele segue conosco as mesmas pisadas. Na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, veja como Paulo diz para Timóteo criar obreiros. Timóteo, que foi pastor em Éfeso. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis,
que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Uma escalada de fidelidade e de confiança. O que você recebeu de mim, gente testemunhou, sabe o que eu disse para você ser cobrado? Aquilo que eu lhe ensinei na presença de testemunho, ensine a homens, sejam fiéis, para que eles também ensinem a outros. Nós, irmãos, temos dois fatores hoje, e aqui eu vou para a juventude. Estou indo do falso crente para o crente, que é Pedro, que pode cair na dissimulação. Fui para o obreiro, vou para o jovem agora. É preciso ter muito cuidado com dois fatores que favorecem a dissimulação: a massificação e a vida virtual. Os sociólogos do passado, principalmente analisando acontecimentos como o nazismo da Alemanha, eles destacaram a força da massificação. Ou seja, pessoas em grupo, elas perdem a sua identidade e acham que não têm responsabilidade. É aquela história do menino que estava lá com um bando, assaltou uma pessoa, e a mãe diz: o menino não é ruim assim, ele é um menino bom. É porque ele estava mal acompanhado. Em certo sentido pode até ser, o que não tira dele a responsabilidade. Ele sozinho talvez nunca fosse fazer aquilo ali, mas em grupo massificava. Tem um livro de Karl Jaspers sobre a culpa, que eu cito no meu livro sobre Karl Jaspers, onde ele fala da culpa coletiva da Alemanha, que os alemães, depois que viram tudo o que fizeram individualmente, ficaram chocados, porque o que eles fizeram foi em grupo. Quando a massa age, há a perda do senso de responsabilidade. Quem está fazendo isso é o grupo, não sou eu, não é o José, não é a Maria, é o grupo. Então as pessoas em grupo fazem coisas das quais individualmente se arrependem, porque vem uma espécie de dissimulação na hora. Não sou eu, é o grupo. Não, eu fiz porque todos fizeram. É quando a pessoa é massificada e ela faz aquilo que ela não faria individualmente. Por outro lado, nós temos hoje o problema da simulação na vida virtual. Bernard Lahire escreveu um livro, Retratos Sociológicos, que trata muito disso. A pessoa cria perfis e vive uma vida diferente, porque ela acha que não tem problema. Há um mecanismo na consciência que a pessoa confunde-se, e ela começa a achar que aquela pessoa que ela é na vida virtual é irresponsável, é uma fantasia. O que ela é na vida real é que é a verdade. Aí ela se duplica. Ela é uma coisa na vida virtual e é outra coisa na vida real. É a irmã que se veste bem quando vem ao culto, mas não coincide com as fotos que ela posta lá nas redes sociais. É o crente que fala uma linguagem polida, mas não é a linguagem que ele fala nas redes sociais, no perfil que ele criou. Às vezes as pessoas têm muitos perfis ao mesmo tempo, e ela tem a sensação de que ali não é a mesma pessoa, ela não leva a responsabilidade para lá. E ali ela pode simular ser outra pessoa sem ter problemas com a sua consciência, porque o que importa é o que ela é na vida real. Mas você é você, onde quer que você esteja. É outro problema que nós temos que vigiar, para não cairmos na dissimulação. E agora vem uma pergunta, irmãos, importante. A Bíblia diz que a gente deve ser sincero. Filipenses, capítulo de número 1, versículos 9 e 10, e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Não tem palavra mais clara do que essa. Que o vosso amor e conhecimento cresçam, para que vocês aprovem coisas excelentes, para que vocês sejam sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Mas a pergunta é:
É possível, pastor, que alguém esteja dissimulando sinceramente? As duas coisas são contrapostas, mas é possível, não que a pessoa esteja dissimulando sinceramente, é possível que ela esteja dissimulando enganadamente. Nossa natureza, irmãos, caída, ela é tão cruel. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Lutero dizia: o meu maior inimigo não é o Papa, não são os cardeais, o meu maior inimigo é o meu próprio coração. E o nosso coração caído pode enganar os outros e pode se enganar. Nós temos essa coisa maligna se nós não ficarmos vigiando, em que a gente pode enganar o outro, enganar nós mesmos. Nós podemos enganar a nós mesmos, fazer-nos convencer de que é por uma razão e é por outra. Por isso, irmãos, que nós temos que deixar o Espírito Santo e a palavra de Deus para escrutar o nosso coração. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12, é um texto bastante conhecido. Hebreus capítulo de número 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Nós aqui temos uma diferença clara. Além da nossa corporeidade, há uma distinção entre alma e espírito. A alma é onde está a nossa vontade, o nosso intelecto, é onde está a nossa identidade, o nosso eu. E o nosso espírito é onde habita o Espírito Santo. A ordem do homem espiritual é essa: meu corpo deve ser submetido à minha alma, minha razão, minha vontade, e minha alma deve ser submetida ao meu espírito. Por isso que o texto de Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, começa pelo espírito, e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Essa é a ideia de Watchman Nee acerca de quebrantamento e liberação do espírito. Watchman Nee diz: a pessoa de vontade férrea, de ego forte, a pessoa que é centralizada na sua própria vontade, é como se a alma formasse uma casca dura, o espírito fica aprisionado dentro. É como uma casca que aquela alma faz. Mas o quebrantamento é quando a palavra, que é a espada, vai até aquela divisão para quebrar a casca. Toca na casca para ela quebrar. Se a semente não cair na terra e não morrer, não dá fruto. A semente tem vida lá dentro, mas ela tem que cair, ela tem que secar, quebrar, e então a vida flui, para que os rios de água viva fluam do nosso interior, irmãos. A casca tem que romper. É preciso que você tenha o seu ego submetido à cruz de Cristo. Eu, disse Paulo, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É preciso que você seja tocado na sua alma pela vara da cruz, como a pedra do deserto, para que os rios possam fluir de você. É preciso um quebrantamento, é preciso um quebrantamento. Aquele momento em que você diz: não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu me rendo, Senhor, eu me dobro, Senhor. Enéas Tonini, em suas pregações na época de renovação espiritual, esteve em um lugar em que ele pregou uma mensagem sobre isso, chamou de rendição incondicional. E ele então disse àqueles que quiserem se render, dobrarem o seu ego, confessarem seus pecados diante de Deus, reconhecerem a soberania de Deus e se entregarem para serviço, venham aqui à frente. E quando ele estava orando pelos irmãos, chegou um lá para ele e disse assim: pastor, eu queria estar aqui também, eu queria me entregar também, mas eu sou muito cheio de vontade, minha vontade é muito férrea, eu estou apegado a uma coisa, eu não quero deixar. E Enéas Tonini sabiamente disse: você vai se juntar aos que estão aqui, mas sua oração vai ser diferente. Eles estão orando assim: Senhor, eu me rendo, e você vai orar dizendo: Senhor, me ajuda a me render, me ajuda
a vencer isso, a colocar a minha vida no teu altar. O homem se ajoelhou e começou a dizer: Senhor, me ajuda para que eu me renda, me ajuda para que eu desista disso, me ajuda para que eu vença. E lá pelas tantas o homem estava gritando: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me rendo. É preciso quebrar a casca para fluir o rio. Às vezes, irmãos, nós pensamos estar agindo espiritualmente na direção do Espírito Santo, mas é só a alma. O irmão, a irmã vem, canta aqui com alegria, chora, mas a emoção é só dos instrumentos e da melodia. É alma, não tem espírito fluindo. É o pregador que é fervoroso, aparentemente, prega de forma eloquente, mas é só a retórica natural, o discurso, a habilidade. É alma, mas o espírito não flui. Depois ele traz a glória para si. Se amanhã não convidar ele para pregar, ele vai ficar com raiva. Se amanhã não convidar aquela pessoa para cantar, depois dela ter cantado e emocionado todo mundo, ela diz: naquele dia foi uma vez, por que não me convidaram agora? Porque é eu, porque é vontade própria, é alma. Mas a palavra, irmãos, nos faz distinguir o que é alma e o que é o espírito, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Nós podemos nos enganar, dizemos: estamos fazendo isso por amor a Deus, e não é, é por amor a nós mesmos. Estamos fazendo isso para servir a glória de Deus, e não é, é para nossa autopromoção. E podemos fazer isso enganando-nos, pensando que é mesmo para a glória de Deus. Mas a palavra, quando ela entra lá no fundo, ela separa: isso aqui é alma, isso aqui é espírito. Ela discerne, ela distingue, ela julga a fonte de inspiração dos pensamentos e intentos do coração. Se nós quisermos um avivamento, essa é a oração que temos que fazer. Salmo de número 139. Salmo 139, versículos 23 e 24. Todos temos que fazer esta oração a Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É Deus que tem que conhecer. Você se engana, Deus não se engana. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ficar de pé.